5.330.000 metros cúbicos. Em 57 hectares. Não são apenas números sem contexto. Você sabe quanto vale isso? Isso valeu muitas vidas, muita destruição e muitas histórias. Foi uma tragédia! Somos mineiros das Minas Gerais e não podemos nos calar diante de tanta tragédia. Diante do histórico de rupturas de barragem de mineradoras, levamos o tema para as aulas de matemática. Conversamos, pesquisamos e chegamos à conclusão que gostaríamos de saber como seria possível recuperar o meio ambiente devastado por aquele terrível mar de lamas. Ao final de toda a conversa, decidimos que o nosso objetivo era responder quanto de rejeito proveniente da ruptura de barragem do Córrego do Feijão na cidade de Brumadinho deverá ser retirado para iniciar um projeto de recuperação ambiental. Para escolher a área a ser estudada, procuramos imagens de satélite. Nem todas registravam a tragédia. Escolhemos a imagem que mostrava a lama e tomamos o trecho mais próximo à barragem. Decidimos construir uma maquete para melhor modelar o relevo. Para isso, precisamos de mapas topográficos. Utilizamos curvas de níveis com espaçamento de 10 em 10 metros. Recortamos o molde em papel e depois transferimos para o isopor. Como cada placa de isopor tem meio centímetro e cada placa representa uma cota da curva de nível, então a escala de trabalho foi que cada 1 centímetro na maquete correspondia a 20 metros na realidade. Por meio de um programa online de imagens de satélites, verificamos que a lama atingiu a cota 790. Construímos 2 maquetes, uma com foco na altimetria e a outra no relevo e vegetação. Nesta, fizemos a simulação da tragédia da lama. Com o mapa topográfico, conseguimos fazer o molde da cota 790, ou seja, ao calcular essa área, estávamos determinando uma parte da área devastada. E agora? Temos o molde da área, mas só sabemos calcular a área de quadrados. Como calcular essa área esquisita? A professora disse que era para a gente escolher um tamanho de quadrado que cada grupo quisesse. Então começamos a preencher o molde da lama. Quando não coubesse mais, era para fazer outros quadrados, com a medida do lado sendo metade da medida do lado do quadrado anterior. E quando não coubesse mais, era novamente para fazer novos quadrados, com o lado medindo metade da medida do lado do quadrado anterior. E assim, cada grupo escolheu a medida inicial e foi fazendo quadrados, cada vez menores, até preenchermos toda a área do molde. Fizemos uma tabela para ajudar a calcular a área total. Depois de preenchida a tabela, chegamos à conclusão de que a área que estamos estudando tem 570.000 metros quadrados. Aprendemos que existe uma unidade de medida chamada hectare. Cada hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, nosso trabalho estava sendo realizado em cima de uma área de aproximadamente 57 hectares. E aí, gente, ainda não temos nossa questão respondida. Precisamos calcular o tanto de lama que a gente tem que tirar de lá. Aprendemos que calcular a quantidade de lama é o mesmo que calcular o seu volume. Mas como fazer isso? Nós supomos que um sólido formado pela lama fosse igual a uma placa de isopor na maquete. A gente calculou a área da base e multiplicou pela altura desejada. Isso foi uma matéria que não tem no nosso livro. Tinha umas continhas com letra, tipo base vezes altura. Nós aprendemos a calcular áreas de retângulo, triângulos e trapézios. Subdividimos a região desejada em polígonos, que a gente sabia calcular sua área. Nessa região verde mais escura passa um rio. Aqui é a cota 770. A área dessa cota deu 94.760 metros quadrados. Calculamos o volume considerando uma altura de 11 metros, sendo 1 metro de profundidade do rio e 10 metros até a próxima cota. Nesse próximo tom de verde é a cota 780. Essa área deu 428.672 metros quadrados. Para calcular o seu volume, pegamos o valor da área e multiplicamos por 10 metros de altura, quando chega na cota 790, que é o nível que a lama atingiu nessa região. Após calcularmos as áreas das cotas 770 e 780, estimamos o volume total, que deu aproximadamente 5.330.000 metros cúbicos. Com os dados do nosso trabalho, esperamos ajudar os moradores de Brumadinho. Mas como? Reivindicar das autoridades estratégias para uma recuperação ambiental. Para ter uma recuperação ambiental, precisamos de retirar a lama de lá. Por exemplo, colocar uma pilha de rejeito.
Para estimar o custo para retirar essa lama, fizemos assim. Supomos que conseguimos um local para armazenar a pilha de rejeito, situada aproximadamente a 10 km de distância. Orçamos uma empresa de transporte e ela cobra R$ 3,00 por tonelada por quilômetro percorrido pelo caminhão. Os caminhões utilizados transportam 30 toneladas. Esse valor chegou a quase R$1 bilhão. Será que as autoridades vão fazer isso? Mais de lama!